Já podem ir lá no bate-papo me mandar o nome de vocês, tá bom? Ah, por gentileza, me manda. Tem outro Vinícius Cassino aí, mas sou eu também. Tanto é que tem outro. Você tá com duas câmeras aí. Igual o É, Antônio. Acho que é o Antônio que assiste aí por dois logins, né? Eu acho que no o meu computador. é. Eu Eu só escrevi tô Vinícius Cassino, tá falando. Antônio. Bom dia, Bia. Oiê, bom dia, turma. Tudo bem? Tudo. E você? Tudo bem também, graças a Deus. Vamos começar aí com o pé direito a nossa semana, né? Você fez uma prova bem facinho pra gente, né? Bem facinho. Depende do ponto de vista. Ah. Aí a pessoa solta uma gargalhada maléfica, né? Bom, pessoal, bom, aproveitando aí que acho que foi o Renato que nos lembrou, venho aí, amanhã a gente tem o nosso desafio, venho lembrá-los disso, amanhã comento novamente com vocês. É, e aí já passei a matéria para vocês, né? Na nossa última aula sexta-feira, já tinha comentado qual seria a matéria, mas eu coloco hoje lá no SAS Conecta os slides e a matéria certinho, tudo escrito. Não será no horário de aula, tá? Lembrem-se disso, que será à tarde, ok? Tudo bem? Não será no nosso horário de aula, será à tarde, tá aí com um bom tempo para você conseguir desenvolver com calma. Até que horas que vai estar disponível? Até às 20 horas, tá? Até às 8 horas da noite, tá bom? Então vai estar assim um dia inteirinho para você conseguir desenvolver o seu desafio, tá? Perfeito? Bom, turma, enquanto está o pessoal chegando aí à nossa aula, eu queria comentar com vocês que eu estive ontem à noite e hoje de manhã dando uma sondadinha naquele desafio da globalização gastronômica que eu passei para vocês, né? E olha só, muita gente criou pratos aí junto com a mãe, a avó, a tia, não sei quem é que cozinha aí na sua casa, né? Pratos mirabolantes, super elaborados, mas a maioria fez pratos simples, né? Um suco de laranja, Eu fiz um uma suco de vitamina de laranja. abacate, uma salada de milho, né? Uma batata frita. Olha só como coisas simples do nosso dia a dia acabaram se popularizando, né? Por conta daquelas grandes navegações lá do século XV e século XVI, né? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui os pratos que os colegas fizeram e compartilharam com a gente, antes da gente iniciar a nossa atividade, tá bom? E aí, esse desafio era para ter postado até ontem à noite, tá? Valendo a nota toda. Nossa, Então, eu quem postei não literalmente ontem à postou, noite. poste ainda, tá? Então, olha só, eu vou passar alguns, não vai dar tempo de mostrar todos, mas eu queria dizer que vocês estão, assim, extremamente de parabéns, né? Não sei se fizeram apenas uma pose aqui para postar a atividade ou se de fato fizeram os pratos. Então, eu imagino que Eu sim, fiz. Gabriel, né, Gabriel? Um suco Eu de fiz um suco de laranja. Ó, laranja. pra você ver que coisa simples, né? E é isso mesmo. Teve gente que preparou vários pratos, teve gente que preparou um prato só. No caso aqui, a Ana Luísa fez uma batata com molho branco. Olha que delícia, né? E assim, tem várias coisas que os colegas fizeram. Aí eu vi, teve gente que fez batata assada, batata frita, tem gente que ralou a batata para fazer. Por exemplo, ó, o Antônio postou mais de uma foto. Ele postou ele cortando a laranja, postou o suco já pronto, né? E assim por diante. Gente, vocês foram extremamente criativos, tá? Quem que é esse Borisito? Quem é? Arthur. É o Ah, o Arthur. Arthur. Ele tá aí na aula, tá, Arthur? Tá? Arthur? Não? Então vamos lá. Vou Pra mim mostrar não tem outro, por nenhum exemplo. Borisito aqui. Olha, todo mundo tirou foto de fazenda, Né? eu só achei que era só pra tirar foto do negócio, ué. Era para tirar foto ao lado do seu produto, né? Ah, Daquilo que porque já você tava fez, feito, já o tinha alimento. feito. Eu Aqui, olhei por ali a exemplo, ordem alfabética, não tava. aqui, Todo por mundo tem foto guardada. exemplo, o Davi fez uma vitamina de abacate. Quem que é o próximo? Deixa eu ver. A Professor, Duda, que também postou várias fotos, né? Que ela estava fritando, mas a Duda postou foto desde o início, né, Duda? Ralando lá a batata, fatiando, na verdade, a batata. Cadê? Acho que é essa última foto aqui que eu tinha visto. A Luísa também postou um monte de fotos. O Bica Giovana postou uma foto também bem legal. Cadê? Essa daqui, a foto, né? Dela preparando
o prato com o suco. Né? Então, olha só, gente, vocês são muito criativos, né? Deixa eu ver. A Professor, Larissa também foi bem legal. Pois não. eu perdi alguma coisa? Eu tô por enquanto, Alonso, eu comentei com vocês que amanhã nós teremos o nosso desafio. Estou compartilhando com vocês algumas fotos do nosso desafio da globalização gastronômica, tá? Então, ó, a Larissa, além de utilizar a batata, ela utilizou também especiarias para temperar essa batata, né? A Letícia também postou várias fotos, né? Olha aqui, ela participando todo o processo de produção. Então, gente, olha só que bacana, né? A gente Professora, acaba. Oi. nesse trabalho aí, você não disse que era uma foto? Não, podia ser mais. Eu queria pelo menos uma foto. A Ah, gente tem que postar é mais. por causa que eu coloquei uma foto, só que eu editei e coloquei Eu todas as vi, minhas fotos junto. eu vi que você fez um Eu bolo, não coloquei é? uma foto também com coisa. Foi um bolo, não foi, Como é que Alonso? Você vocês fez? colocar as fotos já Foi o tiradas? primeiro bolo que eu fiz Depois sozinho. eu te ajudo, tá, Renato? Tá bom? Tá. Como a gente Eu conversou, tô depois eu te ajudo. quase louco. Tá, não, não preocupa não. Você ficou quase louco e me deixou quase louca. Tá bom? Então, gente, teve muita coisa legal aqui, muita coisa legal mesmo. E assim, quem não entregou ainda, tenta entregar, tá? Posta alguma coisa lá, faz atividade, porque essa semana eu já vou passar. Ah, o que é isso, Lavínia? Um fricassê? Eu não tinha visto o seu ainda. É um arroz de forno. Você tinha me perguntado se eu gostava de arroz de forno, né? A cara tá maravilhosa. Ah, eu adoro, gente. E assim, eu fui vendo os pratos de vocês e fui ficando assim, desesperada, querendo experimentar, sentir o cheirinho dos pratos que vocês produziram. Então, vocês estão de parabéns. E também gostaria que vocês dessem os parabéns à família de vocês, né? Porque tem muita gente que pediu ajuda para o pai, para a mãe, né? Para fazer os pratos. Então, o importante é isso, a gente poder fazer um prato e também ter a ajuda da família, né? Por exemplo, eu quero Professora, mostrar a Luísa. A Luísa me mandou o almoço inteiro. Ela deve ter deixado na casa dela, a família dela louca. Ela tirou 1 milhão de fotos mostrando todo o almoço da casa dela, né? 1 milhão de pratos, né, Luísa? Você colocou. Olha lá. Imagina o cheirinho dessa carne assada com essa batata. A carne fica até mais gostosa que a batata, fica mais saborosa e gostosa do que a carne, não é mesmo? Quando assada assim junto. Ah, uma delícia. Depois tem olha que chique o prato dela, como foi montado. E aí tem a Luísa, a outra também, que fez uma guacamole aqui, né? Um prato que é típico lá no México, que utiliza duas coisas, né? O tomate, utiliza o abacate para fazer o prato, né? Muito criativo. Então vocês ajudem aí a entregar os meus agradecimentos à família de vocês, tá bom? Pelo empenho que vocês tiveram. E teve gente que ainda não entregou, e quem ainda não entregou, entregue, por favor, porque eu preciso fechar as notas de vocês, tá bom? Por gentileza. Pois não, Alonso, acho que é você que queria falar. eu só ia falar que foi o primeiro bolo que eu fiz sozinho, assim. Os outros bolos foi tudo com a ajuda da minha mãe. E deu certo? Deu. Perfeito. A única A coisa Malu que também. faltou foi canela. Mas não tem Aí a gente problema. colocou. Fica para uma próxima, né? Você já viu que deu certo, para uma próxima você faz. A Malu tá me perguntando se eu viu dela. Vi sim, o Malu, vi que você fez uma batata e acho que um suco também, não foi? Acho que foi isso, mas eu vi sim, tá? Então eu vi algo, passei o olho assim nas fotos que vocês postaram ontem, hoje de manhã vídeo também, alguns que eu não tinha visto. Eu queria dar os parabéns a vocês. Muito bom mesmo, tá? E o seguinte, turma, essa globalização gastronômica, ela serve para a gente entender que muito do que a gente consome no mundo inteiro e coisas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa alimentação, não eram típicos do nosso território do Brasil, chegaram aqui por conta dessa globalização, né? E que também outros pratos de outras partes do mundo começaram a fazer parte do nosso dia a dia. Lembra que eu comentei com vocês? Como, por exemplo, a pizza, o hambúrguer, a comida japonesa, uma comida mexicana, pratos árabes como quibe, esfirra, kebab, que são coisas que não são
atípicas aqui da nossa região e que se tornaram bastante comuns no nosso dia a dia, né? Então, essa globalização gastronômica, ela não ficou só lá no século XV, ela acontece até os dias de hoje. Às vezes, você vai experimentar um prato de um país que você nunca foi, nem imaginava visitar, e de repente você se apaixona pelo prato. Essa globalização gastronômica, ela acontece até os dias de hoje. Todos os dias, tem muitos aplicativos que oferecem serviço delivery de comida, né? Então, você tem ali uma infinidade de pratos de coisas que você nunca viu na vida. E você experimenta aquele prato e descobre que ele é de um outro país muito distante do Brasil. Tá? Então, é uma atividade bastante interessante a gente ver que essa globalização que começou lá no século XV não só trocou culturas, informações, técnicas, mas também o próprio alimento, né? Que faz modificar todo o hábito alimentar de povos tradicionais, certinho? Bom, alguma dúvida por enquanto? Não? Então vamos começar aqui. Na nossa última aula, eu comentei com vocês que os espanhóis, eles acabaram fazendo aqui na América, nas áreas que eram de seu domínio, de sua colonização, estabelecendo um sistema de castas. O que é um sistema de castas? É um sistema de organização da sociedade com base na sua miscigenação e do seu local de nascimento, né? Então, a gente viu que temos aqui, basicamente, 4 classes de indivíduos que existiam aqui na América Espanhola do século XV, e isso funcionou até o século XIX, tá? Então, a gente via que se você nasceu lá na Espanha, você era considerado uma coisa. Se você nasceu aqui na América, você era considerado outra coisa. Se você era filho de um espanhol com indígena ou com um negro, você era considerado outra coisa dentro desse sistema de classe, né? Esse sistema de castas, ele impedia a mobilidade social, ou seja, se eu sou um mestiço, por exemplo, eu nunca vou chegar a ser um peninsular. Por quê? Aonde eu nasci e quem são os meus pais vão determinar a minha posição nessa sociedade, né? Então, eu nunca vou ser uma pessoa que vai ter a possibilidade de mudar de casta social. Então, se eu sou um mestiço, eu sempre vou ser um mestiço. Por quê? A minha família indica qual é a minha posição nessa sociedade. E também o local onde eu nasci, no caso, a América. Pois não, Letícia? Professora, mas tipo, os peninsulares, eles podiam ser chapetones por causa que eles estão na mesma classe São social? sinônimos, Letícia, tá? São sinônimos. Então, por exemplo, num exercício, eu posso falar peninsulares e falar de características deles. Numa outra questão, eu posso falar de chapetones, eu estou falando também dos peninsulares. São sinônimos, tá? Então, se eu falo peninsular ou um chapetone, ele é aquele indivíduo que nasceu lá na Espanha e veio para cá, certo? Tudo bem? Então, é sinônimo. Perfeito? Obrigada. Por nada. E aí, pessoal, a gente não pode pensar que os espanhóis, eles pararam aí o processo de dominação da Espanha, né? Que só vieram os colonizadores para cá, para a busca de ouro e ponto final, né? Claro que o desejo de alcançar ouro aqui na América foi o objetivo maior dos espanhóis, né? E foi essa vontade de encontrar esses metais preciosos que fez com que eles alcançassem áreas gigantescas aqui no nosso território. Só que os espanhóis colonizadores não conseguiram ter tanto sucesso em ocupar tantas áreas sozinhos. Eles tiveram a ajuda de algumas ordens religiosas, tá? Quem são, ou o que são ordens religiosas? As ordens religiosas são instituições dentro da Igreja Católica que tinham como objetivo conquistar mais fiéis para a Igreja Católica, certo? E aí, como exemplo de ordem religiosa, a gente pode falar de jesuíta, como alguém falou aí, a gente pode falar de franciscano, que são ordens religiosas.
são membros da igreja que tinham como objetivo, lá na reforma da igreja, a buscar cada vez mais fiéis para dentro da igreja católica. Pois não, quem está com a mão levantada? Mas, tipo, qual que era a vantagem que... A gente estudou isso em geografia também agora há pouco, eu fiquei com essa dúvida. Tipo, eu sei que eles ajudavam muito na educação e tal, mas por que o governo espanhol e o português, ele estava, tipo, preocupado com catequizar os índios? Se eles seriam escravizados mesmo, fazia diferença? Então vamos lá, vamos entender o contexto. Lá no século XV, o que estava acontecendo na Europa? A gente estudou que algumas pessoas começaram a questionar a igreja. Questionar, por exemplo, a venda de indulgência, começaram a questionar a postura de certos padres, começaram a questionar a interpretação que os padres faziam da Bíblia, que eles interpretavam de acordo com seus interesses, já que a população não lia latim, somente eles. E aí, como por exemplo, o Martinho Lutero, lembra que a gente falou deles, né? Então, a Sim. igreja começou a perder muitos fiéis, porque esses pensadores que começaram a questionar a igreja e fundar as suas próprias religiões, as religiões protestantes, a igreja católica começou a perder muitos fiéis. E nesse momento que a igreja começa a perder muitos fiéis, na chamada Reforma Protestante, começam a surgir as religiões protestantes, a igreja começa a criar um programa para evitar perder mais fiéis e conquistar mais fiéis, certo? Conquistar novos fiéis. Esse processo foi chamado de Contra-Reforma. Uma das ações que a igreja fez na Contra-Reforma era, por exemplo, o Tribunal da Inquisição, que era a perseguição dos hereges. Herege era toda aquela pessoa que falava ou agia contra os dogmas da igreja, contra aquilo que a igreja pregava. Outra coisa que a igreja fundou foi a Companhia de Jesus. O que era a Companhia de Jesus? Era uma instituição da Igreja Católica que formava padres que deveriam ser enviados para as novas terras descobertas pelos portugueses e pelos espanhóis. Terras essas lá na África, na Ásia e no Novo Mundo, que era aqui na América. Entendeu? Então, a Igreja Católica começou a enviar esses padres, sejam os franciscanos, sejam os jesuítas, para essas áreas, para que a população daquelas áreas, elas se convertessem ao cristianismo, ao catolicismo. Entendeu? Por que que... E aí, o que a gente pensa, mas o que tem a ver, né, os espanhóis, os portugueses, os franceses, né, se relacionarem aí com a Igreja Católica? Nesse período, a Igreja Católica e os reis europeus, eles eram super aliados. Eles andavam juntos. Por exemplo, o Tratado de Tordesilhas, que nós estudamos uns dias atrás, ele foi intermediado por quem? Pelo Papa. Então, a Igreja Católica, ela sempre andou ali de mãos dadas com os reis, tá? Então, quando a Espanha envia para cá colonizadores e chega a notícia lá na Espanha de que aqui na América tinha um monte de gente que não era católico, o que a igreja fez? Opa, é a chance de eu fazer essas pessoas se tornarem católicas. E aí enviou para cá a Igreja Católica um monte de ordens religiosas. As duas principais são os jesuítas e os franciscanos. Entendeu agora o contexto do que isso aconteceu? Eles, tipo, eles traziam essas ordens para não perder aliança com a igreja. Tipo isso, exatamente. Eles autorizavam. E por que os colonizadores não impediam a chegada desses padres aqui? Porque esses padres, no processo de catequizar os índios, ia fazer com que esses índios se tornassem cristãos. Então, eles se tornando cristãos, esses padres, eles iam fazendo meio que uma lavagem cerebral ali nos índios, para que eles fizessem tudo que os jesuítas, que os padres mandassem, e também o que os espanhóis falassem. Por quê? Se eles não fizessem aquilo que os jesuítas e os espanhóis falassem, eles iam para o inferno. Só que é o seguinte, os indígenas,
eles não sabiam ler latim, eles não sabiam ler a Bíblia. Tudo que eles sabiam, que eles foram aprendendo com a catequização, era através daquilo que os padres falavam. Então, se o padre fala que tinha que fazer tal coisa, ele fazia, pelo medo de ir para o inferno. Naquela época, a igreja pregava muito que a moral cristã deveria ser seguida à risca, porque senão você seria mandado ao inferno e sofreria pela eternidade. Você gostaria de sofrer pela eternidade? Ninguém gostaria, Não. não é mesmo? Então, a catequização dos indígenas, dos povos nativos aqui da América, foi aí uma das principais aliadas dos espanhóis para conquistar tantas áreas, porque foram esses padres que conseguiram se aproximar desses indígenas. Pois não, Letícia? Mas os índios falavam a língua dos padres? Vou falar disso daqui a pouco, tá bom? Uhum. Pois não, acho que é o Antônio, né, que queria falar? Bia, então os jesuítas e os franciscanos, eles vieram por causa que estavam com muito pouco cristão na Europa? Não é que estava com pouco, a igreja estava perdendo fiéis. Para os protestantes. Isso, exato. Aí eles vieram para cá na tentativa de conquistar mais fiéis. Porque o povo que habitava a América não era católico. Eles nem sabiam o que era igreja católica, né? Eles tinham suas próprias religiões, seus próprios deuses. Ok? Qual que é a matéria da prova de quarta? Depois eu falo e repito no final da aula, tá bom? Para a gente não perder a linha de raciocínio aqui. Ok? Então, pessoal, essas ordens religiosas que vieram para a América, né? No caso, a gente está falando da América Espanhola, eles vieram com o objetivo de catequizar as populações nativas, ou seja, os indígenas que habitavam aqui a América, certo? E aí, pessoal, as ações deles eram muito interessantes, porque muitos dos nativos aqui, os indígenas, eles estavam sendo escravizados pelos espanhóis. E aí, esses padres, quando chegaram aqui, eles começaram a denunciar essa violência que os espanhóis praticavam contra os indígenas, né? Só que, quando a gente observa, a gente vai pensar, então esses padres, eles eram muito bonzinhos, eles eram muito gente boa, porque eles chegavam aqui na América, viam que os indígenas estavam sendo atingidos por muita violência por conta dos colonizadores, eles vão denunciar, falar para o Papa proibir a escravidão, proibir a violência contra os indígenas. Olha, esses padres são bacanas. E olha só, além de denunciar a violência que os colonizadores praticavam contra os indígenas, esses padres eles ajudaram a construir hospitais, escolas, igrejas, catedrais, locais que não tinham aqui dentro da América, né? Só que não. Claro, por um lado, foi muito bom ter hospital para tratar os doentes, ter escola para ensinar a ler e escrever os nativos aqui. É claro que foi importante denunciar essa violência, só que, por outro lado, os próprios padres, eles agiam também com violência. Por quê? Quando eles estavam catequizando os índios não falavam a língua espanhola, não falavam latim. Então, aos poucos, os padres foram conquistando a confiança desses indígenas e eles mesmos foram aí atribuindo, né? Então, por exemplo, estou citando um exemplo, tá? Mostrava um objeto e falava o que significava aquele objeto. Então, por exemplo, estou com uma tesoura aqui. Então, apontava para aqui, ó, tesoura, tá? Ó, tesoura. Então, ficava fazendo as pessoas a repetirem aquela palavra até entenderem que aquele som significava aquele objeto. É igual a gente aprender, por exemplo, uma língua estrangeira. Por exemplo, o inglês, né? Então, você pega lá, como que é o beabá do inglês? Geralmente, você pega uma cor e aponta para aquela cor e fala como que se pronuncia aquela cor na língua estrangeira. A mesma coisa foi esse processo. Então, os padres começaram a aprender e ensinar as línguas dos diversos povos indígenas aqui da América. E aí, aos poucos, os indígenas, ao longo de anos, décadas, esses indígenas foram aprendendo a falar o espanhol, por exemplo, certo? E aí, à medida em que cada vez mais o espanhol se tornava popular, esses padres
proibiam os indígenas de falarem outra língua senão o espanhol. E aí, ao longo do processo de catequização, esses indígenas eles iam aprendendo o que era o cristianismo, o que era o catolicismo, através de danças, de músicas, de ilustrações, certo? E aí era extremamente proibido que os indígenas eles pudessem a querer praticar algum ritual religioso da sua religião que não fosse o catolicismo. Então, por exemplo, se um indivíduo, se um indígena praticasse qualquer ação que não fosse algo dentro do que a Igreja Católica manda, aquela ação do indígena era considerado um ato de feitiçaria. Só que olha só, os indígenas, eles viviam no meio da mata. Então eles conheciam muito bem as plantas, por exemplo, as raízes. E aí, às vezes tinha uma planta que se você macetasse, fervesse a água e jogasse ali, ia fazer um chá que tinha um poder curativo, não é? O que é isso? Uma prática medicinal, fazer um chá para melhorar, por exemplo, um resfriado, né? E aí, os padres consideravam isso, por exemplo, um ato de feitiçaria. Se você, por exemplo, fizesse aí uma cantoria, cantasse para algum deus que você acreditasse, que não fossem os santos católicos, que não fosse a Sagrada Família Católica, por exemplo, isso era um ato de feitiçaria. E aí os indígenas que fossem pegos nesses, entre aspas, atos de feitiçaria deveriam ser castigados. Muitos eram amarrados e chicoteados. Outros deveriam ficar amarrados à árvore, sem comida, sem água, por dias, até ter aquele pecado limpo do seu corpo e da sua alma. E eram muitos, rituais religiosos dos inclusive, índios? só um minutinho, e muitos, inclusive, eram condenados à morte por conta desses, entre aspas, atos de feitiçaria. Então, às vezes, até mesmo por medo, os indígenas, eles não praticavam os seus atos religiosos, das religiões tradicionais que eles tinham antes da chegada dos europeus aqui à América. Tá? Então, se por um lado a gente olha esse jesuíta, esse franciscano se aproximando, denunciando a violência dos colonizadores contra os indígenas, eles também agiam com violência quando lhe convinha. Pois não, ô Antônio, pode falar. Atos de feitiçaria, então, eram os atos religiosos dos índios. Por exemplo, tá? Ou então, o ato de preparar uma planta, né, que tinha uma finalidade medicinal, isso também poderia ser considerado um ato de feitiçaria, tá? E é basicamente o seguinte, o que os padres não conheciam era considerado um ato de feitiçaria, como, por exemplo, preparar um chá, certo? Mas professora, você falou, tipo, meses atrás, que, tipo, os iorubás, quando eles vieram para cá, eu acho que era iorubá, ele era o candomblé lá, eles fingiam que estavam adorando os deuses católicos. Isso acontecia com os indígenas também? Acabou não acontecendo, Renato, pelo que eu vou te mostrar agora no próximo slide. O que acabava acontecendo? Então, os padres, eles chegavam ali nas aldeias, eles se aproximavam, se mostrando muito amigáveis, né? Então, eles chegavam assim, ó, só com a sua roupa, no máximo com uma Bíblia embaixo do braço, né? Então, eles se mostravam muito amigáveis para os índios. E aí, ao longo do tempo, os índios foram cada vez mais confiando nesses padres. Então, a gente percebia que esses índios foram se interessando pelo que aqueles padres acabavam dizendo, certo? E aí, os padres, depois de terem a confiança dos índios, eles acabavam fazendo o quê? Destruindo as aldeias, as estátuas, os templos que esses índios construíam em adoração aos seus próprios deuses. E aí, aquele que se atrevia a retomar alguma coisa da sua religião, ele acabava sendo denunciado, inclusive pelos próprios índios, né? E eram castigados, inclusive, às vezes, pela própria morte.
Então, muitas das vezes, eles destruíam aldeias inteiras para que os indígenas não pudessem retomar os locais onde eles faziam seus próprios rituais religiosos. Qual ritual religioso que era permitido a partir daquele momento? Praticar a missa, as rezas, né, do catolicismo. Então, vou mostrar para vocês agora uma sequência de imagens, de ilustrações que muitos dos padres da época acabavam fazendo e que das cartas que eles escreviam lá na Europa, muitos acabavam retratando através de pinturas. Então, nessa imagem aqui, a gente tem vários indígenas com as suas roupas, seus ornamentos típicos, tradicionais, e aqui a gente tem o quê? Padres celebrando provavelmente uma missa em frente aqui a um crucifixo com um Cristo aqui crucificado, né? Aqui nessa outra imagem, essa primeira que eu estou passando o mouse, né? Tem aqui padres apresentando a indígenas a imagem de Jesus Cristo. Então, ó, esse aqui é que vocês têm que adorar e tudo mais. Nessa outra pintura, a gente já tem, né, um franciscano sendo representado aqui, praticando um ritual católico. Qual ritual católico que é esse? Alguém conhece? Batismo. O batismo, exatamente. Então, meio que eles acabavam seduzindo esses indígenas e os convencendo a praticar os rituais religiosos católicos, tá? Então, à medida em que a catequização avançava, o indígena podia agora ser oficialmente um membro da Igreja Católica. Como que o indivíduo era considerado um membro da Igreja Católica? Tornando-se cristão através do batismo, tá? Olha aqui, nessa imagem a gente já vê construções, né? Então, esses padres, eles acabavam destruindo as aldeias dos indígenas e acabava os obrigando a construir construções dos moldes que existiam lá na Europa, de cimento, tijolo, né? Só que esse cimento não é o cimento que a gente utiliza hoje, era barro amassado, argila, né? Então, as construções, lembra alguma construção indígena, as dessas duas imagens? Não, já lembra mais as civilizações europeias, que já construíam suas casas de cimento, tijolo, né? Então aqui os padres vão incentivando a construir aldeias, mas essas aldeias não tem nada a ver com as aldeias indígenas construídas de palha, né? De madeira, aqui já de pedra, já de argila e assim por diante. Então aqui você vê, ó, o padre chega nessa comunidade, olha quanta gente já está aqui ao redor dele. O padre já conquistou a confiança de muita gente. E olha que interessante essa primeira imagem, pessoal. Aqui tem um padre, um espanhol, e algumas pessoas aqui ao redor dele. Olha que interessante que a gente pode notar. A gente vê algumas pessoas sem roupa alguma, enquanto que outras já estavam usando alguma roupa. Por quê? Os europeus, quando chegaram aqui, eles estranharam demais os indígenas, porque eles não cobriam as suas vergonhas. O que são as vergonhas? São as partes íntimas. Então, aqui na América, os povos nativos, eles não andavam aí vestidos com nada, né? Eles andavam, a grande maioria, despidos. Quando chegam os europeus aqui, que chegam essas ordens religiosas, eles começam a mostrar para os indígenas que é muito feio, que é pecaminoso, é pecado você andar vestindo nada, que é pecado você andar mostrando as suas vergonhas. E aí, então, aqueles que já começam a ser catequizados, a ter a noção do que é certo e do que é errado, de acordo com a Igreja Católica, de acordo com o que era pregado pelos jesuítas, eles já começam a cobrir as suas vergonhas. Então, aqui, ó, a gente vê uma criança já com roupa, aqui uma mulher com roupa, homens trabalhando já com roupa, cobrindo as suas vergonhas. Então, olha como que esses jesuítas, eles foram extremamente importantes para mudar o jeito que as pessoas elas se comportavam. Mudaram o jeito deles morarem, mudaram seus hábitos linguísticos, então eles deixaram de falar suas línguas nativas para poder falar o espanhol, né? Mudaram a sua vestimenta, que antes não era nenhuma, às vezes apenas alguns adornos, e agora é uma roupa cobrindo as suas vergonhas, tá? E aqui, essa imagem mostra, por exemplo, várias pessoas aqui já cobrindo as suas vergonhas. Olha só essa perninha aqui. E essa pintura é uma pintura feita já lá na Europa. Não foi uma pintura feita por um padre aqui na América, tá?
E aí esses padres, né, sendo retratados como quase que santos, olha a auréola ao redor da cabeça dele, sendo retratado aqui, e os indígenas, né, adorando a imagem de uma santa, né, dando referência à Nossa Senhora aqui, tá? E aí, claro, olha, até as crianças estão fazendo adoração a essa imagem. E aqui, ao lado de casas mais simples, aonde provavelmente os indígenas moravam, o que tem aqui do lado, sendo representado de maneira bastante clara? Uma igreja. Será que esse templo religioso era um templo dos indígenas? Ou será que tem a ver mais com o templo religioso que os espanhóis adoravam, né? Tem mais a ver com o que os espanhóis adoravam. O Lucas me falou assim, ó, Bia, a igreja, aí parece a igreja de Alfenas, à frente da igreja, né? As igrejas católicas que a gente observa hoje no planeta inteiro, né? Elas seguem mais ou menos um padrão, né? Um padrão esse criado pelos europeus. Então, as igrejas que a gente conhece, as igrejas católicas, elas têm mais ou menos o mesmo formato. Um crucifixo, Tipo uma aquele torre, gótico, uma né? porta gigantesca, só que, dependendo da época, havia algumas mudanças. Por exemplo, a gente percebe que a igreja do centro é uma igreja construída mais ou menos no estilo românico ou romântico, que tem aquela cúpula mais arredondada e com algumas torres. Agora, quem é daqui de Alfenas que conhece, por exemplo, a igreja Aparecida, né? A igreja Aparecida ela já tem muitas torres pontiagudas, né? Ela já é o estilo mais próximo do gótico, como o Renato acabou de falar. Então, tem algumas dessas mudanças, certo? Tudo bem? Isso, a de Notre Dame é uma igreja gótica, como aquela que pegou... A Notre Dame Ela já é a foi igreja que pegou fogo. reconstruída? Ela está quase que totalmente. Eu acho que vai ser para 2022 o término daquela reconstituição, daquele pico que queimou, tá? Aquela torre que queimou, certo? Então, pessoal, sem a ajuda dessas ordens religiosas de dominação desses indígenas, provavelmente os espanhóis não teriam conseguido avançar para tantas áreas como eles conseguiram. Porque os indígenas, apesar de terem armas, as suas armas eram de um poder menor do que as armas de fogo, do que as espadas super, ultra, mega afiadas que existiam lá na Europa já, né? E aí, com a ajuda dessas ordens religiosas, esses padres conseguiam acalmar os ânimos dos indígenas. Olha, esse europeu, esse colonizador, ele é bonzinho, tudo que ele está fazendo é para o nosso bem. Então vamos aqui obedecer o que eles falam, fazer a vontade deles. E aí, essa sedução dos padres com os indígenas fez com que os indígenas não se rebelassem tanto contra os colonizadores, certo? Então, a ação dessas ordens religiosas facilitou a dominação dos espanhóis por toda a América. Beleza? Pessoal, deixa eu ver aqui. Vocês vão fazer para mim, por favor, para amanhã, que a gente tem a nossa segunda aula, se não me engano, amanhã, a página 45, certo? Tudo bem? A prova é amanhã. Qual a matéria? A matéria, como eu já havia passado, vai ser todo o capítulo 7 e o capítulo 8 até a página 43. Então, vai ser da página 22 até a página 43. Oi? 44, eu estudei o sistema de E os cálculo, slides, você Não vai tem problema. Vou colocar agora. Assim que a aula terminar de gravar, eu já coloco lá no SAS Conecta a aula. É amanhã, né? Põe no Isso. Classroom também, Mi? Coloco a aula, os slides, a matéria e o horário. Coloco no Google Sala de Aula e no SAS Conecta. Perfeito? Então, gente, tchauzinho. Até amanhã. Tchau. Página 45 de tarefa. Tchau, Perfeito? professor. Para amanhã. Página Gente, do capítulo 8 mesmo? 45. Tá? A tarefa.